Vamos, nesse momento, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor antes de abrir a sua palavra. Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua direção. Nesse momento, Pai, a Tua palavra vai ser aberta, e a nossa súplica é que o Senhor possa falar ao nosso coração. Atende as nossas necessidades específicas e fala, Senhor, a cada um de nós nesta manhã. Esteja conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Hoje estaremos meditando na palavra de Deus sobre o que vai acontecer durante esta semana, essa semana especial, que é o momento mais importante do calendário cívico do ano para nós evangelizarmos, porque as pessoas estão mais voltadas, para a vida de Jesus durante essa semana. Nós não temos outra oportunidade maior do que essa. E aproveitemos este momento para meditar na palavra do Senhor nosso Deus sobre a nossa necessidade como cristãos de termos também o poder de Deus sendo experimentado na vida de outras pessoas e na nossa própria vida também. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Daqui a pouco vamos dizer o verso que nós vamos ler. Paulo escreveu muitas cartas. A carta que ele escreveu aos Romanos foi uma das primeiras que ele fez. Ele escreveu essa carta antes do ano 58 depois de Cristo. E nessa época que ele escreveu, ele estava partindo de Corinto para Jerusalém. As pessoas que receberam esta carta, quem são? Provavelmente, segundo os teólogos, judeus que estavam andando em Jerusalém, que moravam em Roma, mas que estavam em Jerusalém, quando Pedro pregou ali no Pentecostes. E quantas pessoas foram batizadas? 3.000. Eram quase 3.000 pessoas que foram batizadas. E essas pessoas, dentre essas pessoas que foram batizadas, haviam alguns que moravam em Roma e estavam ali em Jerusalém. E ouviram a pregação e foram batizados e retornaram para Roma. E ao chegarem em Roma, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Formaram ali uma igreja. Amém? Começaram a seguir os princípios de Deus, a vontade de Deus. Mas eles estavam numa igreja nova que precisava de muitas orientações. Viviam em meio aos romanos, onde havia incredulidade, onde havia mundanismo, onde mais de 70 deuses eram adorados, onde havia um sincretismo religioso muito forte. E ali eles precisavam, de fato, de verdade, de terem uma solidez espiritual, uma firmeza espiritual. Saberem, de fato, de verdade, em quem eles criam. E o que foi que Deus fez? Deus usou o apóstolo Paulo para mandar essa carta para os romanos, os cristãos romanos, para que eles agora pudessem aprender da palavra de Deus e pudessem de fato, de verdade, fortalecerem a sua vida nos braços de Deus. Na igreja de Roma, tanto haviam judeus como haviam gregos ou gentios. E nós temos vários assuntos aqui na carta de Paulo aos Romanos. Aqui vai falar sobre a vida e o ministério de Cristo, vai falar sobre a morte de Cristo, vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo, sobre o respeito para com as autoridades, sobre a vida familiar, o plano de Deus para o casamento. Fala também sobre o casamento civil,
fala também sobre a vida cristã. Como uma pessoa pode ter uma vida vitoriosa em Cristo. Mas no primeiro capítulo de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, aqui vem uma mensagem que resume todo o livro, porque ela apresenta qual é o sentido e o significado maior da vida do ser humano, seja ele judeu ou grego, seja ele cristão, conhece a Cristo ou não. Qual é o alvo de Deus para a vida do ser humano? E qual é o alvo de Deus para a nossa vida? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Você já encontrou? Podemos ler? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do verso muito conhecido, né? E o verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Aqui nesses dois versos que nós lemos, há muitas mensagens espirituais e lições espirituais para a nossa vida como cristãos. Mas três aspectos precisam ser lembrados. Primeiro, aqui está falando de uma mensagem. Aqui está falando dos mensageiros. E aqui também está falando de pessoas a quem essa mensagem é enviada, pessoas que recebem esta mensagem. Então, nesta manhã, vamos pensar nesses três aspectos: a mensagem, o mensageiro e para quem a mensagem é enviada, aqueles que recebem esta mensagem, os destinatários dessa mensagem. Veja, o que é que aqui está dizendo no verso 16? Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, no grego e no dicionário bíblico, significa boa notícia. E também no dicionário bíblico ela tem um outro significado, era o nome dado a cada um dos 4 evangelhos sinóticos, porque eles apresentam a vida e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia que nós temos apresentado, meus queridos? Qual é a boa notícia? É a salvação. Em quem? Em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas neste mundo, e até professos cristãos, que estão procurando a salvação, mas estão batendo na porta errada. Estão querendo ser salvos através dos seus próprios méritos. Estão querendo ser salvos pela sua própria força. Ou estão canalizando a sua energia, os seus sentimentos, os seus pensamentos, procurando a salvação em lugares onde, infelizmente, no lugar da salvação, há a corrupção. Mas as pessoas têm conceito da salvação. A salvação não são coisas que você faz. A salvação é uma pessoa que você aprendeu e aprende a amar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele é a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa salvação. E o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia que a palavra de Deus tem. A boa notícia que a palavra de Deus, acolhida no seu coração, faz com que você tenha essa boa notícia para dar aos outros. O Evangelho é a mensagem de salvação. Nós temos na palavra de Deus quantas crenças fundamentais, meus filhos? Quantas crenças fundamentais nós temos na palavra de Deus? 28 crenças, que resumem tudo que nós cremos de acordo com a palavra de Deus. Mas se você encontrasse com uma pessoa no ônibus, no trânsito, no trabalho, ou aquelas pessoas que ocasionalmente você encontra, quem sabe você viu aquela pessoa uma vez, as circunstâncias permitiam que vocês estivessem juntos naquela viagem de avião ou de ônibus,
né? Ou em alguma transação comercial, financeira, Deus permitiu que aquela pessoa estivesse diante de você. E você, ao conversar com aquela pessoa, viu que é uma pessoa sincera, que deseja e anseia a salvação, e que deseja aprender o Evangelho. Você não tem condições de, naqueles minutos que está ali conversando naquela viagem, dar um estudo bíblico e apresentar as 28 crenças fundamentais. Mas você pode falar para aquela pessoa do Evangelho. O que você pregaria para alguém, o que você prega para alguém, falando a respeito da palavra de Deus, num contato pessoal que você faz. Você encontrou aquela pessoa naquela viagem, certamente você não verá. Talvez você não tenha ali um folheto, alguns já andam com seus folhetos, ou talvez você não tenha um livro para entregar àquela pessoa, mas você sente a oportunidade de Deus de pregar. E você vai falar o que para aquela pessoa? Tem duas notícias principais que o Evangelho traz. Quais são elas? O Evangelho se resume em duas boas novas. A primeira, o que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Amém? A primeira mensagem que você precisa pregar para aquela pessoa naquele momento, você não tem oportunidade de estudo bíblico, você precisa falar para ela, dar uma boa notícia, de que nós merecíamos a morte, mas Cristo nos deu a vida. Nós merecíamos morrer para sempre, mas Cristo mudou essa realidade. Ele abriu uma porta, Ele abriu um caminho que ninguém pode fechar, a não ser nós mesmos. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Amém? Você vai deixar de falar para essa pessoa que está diante de você dessa boa notícia? Infelizmente nós deixamos, né? Muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Mas tem uma outra boa notícia que você precisa falar. Cristo morreu por mim, Ele deixou o céu com toda a sua glória, Ele se revestiu da humanidade, Ele veio morrer por mim. Mas tem uma segunda notícia, qual é ela? Ele vai voltar nas nuvens dos céus. Ele está preparando uma casa linda para você e eu morarmos nela. Tem uma cidade santa que está preparada para mim e para você no céu. E você deve falar isso para aquela pessoa. Porque Cristo morreu por mim, mas Ele morreu por mim para quê? Quando eu conheço e aceito como Senhor e Salvador, eu estou me preparando para o reino. Quando você prega essas duas mensagens do Evangelho, você está resumindo ou está passando de maneira clara e objetiva a palavra de Deus. Depois você vai dar um estudo bíblico para aquela pessoa, Deus vai lhe dar essa oportunidade. Você pode até colocar um estudo bíblico na mão daquela pessoa para estudar. Você vai acompanhar, se você tiver a oportunidade, dando um estudo bíblico para ela, mas você já pregou para ela o Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem duas grandes boas novas. Cristo morreu por mim. E Ele logo, muito em breve, vai voltar nas nuvens dos céus. Amém? Aqui está dizendo que o Evangelho é esta força, este poder. Mas a palavra de Deus nos diz também, nós acabamos de ler, que Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho. Qual era a postura de Paulo diante do Evangelho? Ele não se envergonhava do Evangelho. E ele falava disso com muita força, com muita eloquência. Você vê, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, ele fala aqui da força e do poder que o Evangelho tinha para a transformação de vidas. Gálatas, capítulo 1, o verso 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, ao qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Aqui ele está dizendo que só há um Evangelho de Cristo, e que nós devemos fazer o quê? Pregar este Evangelho.
Pregar com força e com poder, porque esta é a mensagem de Cristo para o mundo. Amém? Para levar o mundo à salvação e à vida eterna. Agora, qual deve ser a nossa pregação? O que é que nós devemos pregar? O que é que nós devemos falar? Como nós devemos falar? Abra sua Bíblia agora em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 em diante. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versos, começando do versículo 1 em diante. Posso ler? Diz assim: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com o que, irmãos? Com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em que, irmãos? Em demonstração do Espírito e de que mais? De poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em que? O Evangelho precisa ser pregado? Sim. Muitas vezes temos feito isso de maneira errada? Sim. A Bíblia está dizendo que o Evangelho é a mensagem de Cristo, Cristo crucificado, Cristo que voltará nas nuvens dos céus, e que eu preciso pregar essa mensagem. E eu não preciso me preocupar em falar palavras bonitas ou em ser eloquente, mas eu preciso me preocupar em fazer o quê? Em apresentar esta mensagem de maneira o quê? Firme, de maneira o quê? Maravilhosa, não em ostentação de linguagem, mas da sabedoria dada pelo Espírito. Quem transforma os corações, meus queridos? É o Espírito Santo. Pena que nós muitas vezes não acreditamos, de fato e de verdade, nisso. Você tem orado pelos seus familiares para que eles entreguem a sua vida e o seu coração a Cristo, mas não é você que vai convencer essa pessoa a se encontrar com Cristo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está usando você para ser um instrumento em suas mãos. Uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus e que prega a palavra de Cristo e a pessoa de Cristo, ele é um valioso vaso e um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo. E você e eu precisamos ser esses instrumentos para falarmos e testemunharmos de Cristo, trazendo as pessoas nesta semana para ouvirem a palavra do nosso maravilhoso Deus. Voltando agora para Romanos, no capítulo 1, no verso 16, aqui Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Qual era a postura de Paulo em relação ao Evangelho? Ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não sinto vergonha de pregar o Evangelho. Paulo foi perseguido por causa do Evangelho? Sim. Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, ele dizia: nós fomos considerados por causa do Evangelho como lixo, como a escória do mundo. Os cristãos foram considerados como uma escória, como um lixo, porque eles pregavam a verdade em meio a tanta mentira. Hoje nós, como cristãos, também somos perseguidos por causa da verdade? Sim. Talvez não de maneira aberta, como foi no passado, mas somos perseguidos. Somos ridicularizados? Somos. Somos considerados como escória, assim como Paulo foi? Sim. Mas Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonhava? Porque ele sabia que aquele Evangelho, que aquela mensagem era uma mensagem de poder para transformar vidas. E Paulo lembrava sempre das palavras de Jesus. Quais foram as palavras de Jesus? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 23. Aqueles que não se envergonham do Evangelho, quais são as características deles?
Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e faça o que, irmãos? Siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos, e dos santos. O que é que Jesus disse? O Evangelho me traz a salvação. A salvação faz com que eu renuncie a mim mesmo, às minhas preferências pessoais, aos prazeres deste mundo, às vantagens financeiras que esse mundo me oferece. Eu tenho que renunciar a essas coisas, porque eu tenho uma prioridade. E a prioridade é quem, irmãos? Cristo. E essa prioridade precisa estar na minha mente, bem forte, bem firme. E o que ele diz aqui? Se eu me envergonhar de Cristo e das suas palavras, vai chegar o dia em que ele também vai se envergonhar de mim, quando ele voltar nos outros céus. E vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É muito forte essas palavras, são muito fortes, não é? Jesus não se envergonha de você. Jesus não se envergonha de ser o seu Salvador. Ele conhece você e quem conhece os nossos pecados, sabe como nós somos pecadores, como nós temos uma natureza pecaminosa terrível. Mas se grandes são os nossos pecados, maior é o amor que Ele tem por você e por mim, amém? E se Ele não se envergonha de você e de mim, por que nós nos envergonhamos dele? Por que nós nos envergonhamos de falar da sua palavra? Porque nós somos limitados, tão limitados em anunciar o Evangelho. Se ilimitado é o seu amor por nós, no mínimo, nossos esforços em pregar o Evangelho deveriam ser bem maiores. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. E ele disse mais. Ele disse, escrevendo no livro de Atos, Lucas escrevendo e registrando no livro de Atos, no capítulo 20, verso 23, ele disse que a vida dele não era preciosa aos seus olhos se ele não pregasse. É uma reflexão para nós fazermos na nossa vida. O Evangelho é a maneira, o instrumento pelo qual Deus exerce o poder para a salvação das pessoas. O Evangelho é para salvar. Mas em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de quem? É o poder de Deus. Há muitos poderes nesse mundo. Alguns poderes reais, outros aparentes. Há os poderes humanos de governo. A natureza, ela expressa o poder de quem? De Deus. Há os poderes espirituais das trevas. Há ou não há? Há os poderes do mal, de Satanás, as potestades, os principados, sim. Tudo isso são poderes. Mas há um poder maior. Há uma força infinitamente maior. É o poder de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9, verso 16. Quando Paulo dizia: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o que ele queria dizer com isso? Primeiro, Êxodo, capítulo 9, verso 16. Diante daquele monarca poderoso que escravizou o povo de Deus, qual era o nome dele? O título dele era Faraó, rei do Egito. Em Êxodo capítulo 9, no versículo 16, o que é que Deus diz aqui para Faraó? Mas deveras para isso te hei, irmãos, mantido, a fim de quê? De mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda. Por que Deus não destruiu logo o Faraó? Porque Deus queria mostrar para Faraó o que, irmãos? O que ele diz aqui no verso? Deus diz: eu quero mostrar para você o meu. Faraó dizia: eu sou poderoso. Deus mostrou para ele: você é um
ser humano pecador. Agora tem um Deus poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu estou mantendo você vivo para mostrar o meu poder na sua vida, para transformar seu coração e você ir morar no céu comigo. Amém? Esse texto me fez parar para pensar: por que Deus mantém as pessoas vivas? Porque Deus quer mostrar o seu poder e quer mostrar o seu amor. Um dia no céu, seus olhos vão ser abertos, porque você vai enxergar quantas vezes você foi livrado da morte. Porque Deus estava preservando a sua vida para mostrar o seu poder para transformar você. Porque Ele quer levar você para o céu e quer levar a sua família também. Amém? Por isso Deus manteve Faraó. Por isso Deus manteve Nabucodonosor, que chegou a dizer: eu me achava como Deus, mas agora eu exalto o Deus do céu, porque Ele é o Criador, e eu reconheci isso. O Evangelho é o poder de Deus. Que poder maravilhoso o nosso Deus tem. Amém? Isaías, no capítulo 40, verso 17, diz que as nações do mundo inteiro, diante da presença de Deus, são como um pingo de água que cai do mar. É impressionante, irmãos, esse verso. Eu fiquei pensando, eu dentro desse pingo. Se o mundo é um pingo diante de Deus, e eu nesse pingo? Né? E você? Somos tão pequenos, somos tão minúsculos, mas Deus nos fez tão grandiosos pela sua graça, porque o seu poder se manifesta em nossa fraqueza. Amém? O Evangelho de Deus é o poder. É o poder para quê? Para salvar. É o poder ilimitado. E aqui em Romanos, voltando para Romanos capítulo 1, verso 16, diz: o Evangelho de Deus é o poder de Deus, não é o poder humano, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. O instrumento de Deus para salvar as pessoas é o seu Evangelho, que é a salvação de muitas pessoas. Enquanto estamos aqui na casa do Senhor nesse momento, onde estão os seus familiares que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Cristo? Onde estão as pessoas que você convive com elas no trabalho? Onde estão aquelas pessoas que você nem conhece? O que elas estão fazendo agora? Como elas estão vivendo? Quantos seres humanos precisam da salvação? Todos eles precisam, nós também precisamos. E o Evangelho é o instrumento de Deus para salvar essas pessoas, os judeus e os gregos, porque para Deus não existem paredes do Evangelho. O Evangelho, ele é para todas as classes sociais, ele é para todas as castas sociais, ele não tem discriminação política, social, étnica ou religiosa, ele é para todos. Mas todos os que aceitam o Evangelho precisam fazer uma coisa. O que diz Romanos 1,16? É para a salvação de todo aquele que faz o quê, irmãos? Que crê. E o que é crer? E o que é crer? O que significa crer? Saber que Deus existe é crer? Crer é apenas saber que Deus existe? Apenas acreditar na existência de Deus? Porque Satanás e todos os seus anjos também sabem que Deus existe. Que Deus existe. Eles acreditam em Deus. Eles acreditam tanto no poder de Deus, que no livro Patriarcas e Profetas diz que quando o dilúvio estava acontecendo, quando Deus permitiu que a chuva copiosa fosse derramada 40 dias e 40 noites nessa terra, ali está escrito que Satanás e os seus anjos tremeram, e Satanás temeu pela sua própria vida. Quando ele viu o poder de Deus, ele próprio, Satanás, temeu pela sua própria existência. Ele acredita no poder de Deus, e ele sabe que Deus tem poder. Mas crer não é apenas isso. Crer não é apenas acreditar que Deus tem poder. Crer é um ato contínuo. É a vontade humana submetida à vontade de Deus. Amém? É o ser humano colocar a sua vontade pecaminosa, humana, diante da vontade de Todo-Poderoso. É o ser humano reconhecer que é um pecador, que precisa de um Salvador. Amém? Isso é crer.
o Evangelho para que todos creiam. Quantas pessoas conhecem o Evangelho, mas ainda não submeteram totalmente a sua vontade diante da vontade? Quantas pessoas estão na casa do Senhor, membros da igreja de Deus, mas ainda não submeteram totalmente a sua vontade diante da vontade de Deus? Então essas pessoas ainda não creram de fato e de verdade. Quando o ser humano crê em Deus, há uma unidade indissolúvel, há uma unidade tão próxima de Deus, que o pensamento de Deus passa a ser o seu pensamento, que o sentimento de Deus passa a ser o seu sentimento, que a vontade de Deus passa a ser a sua vontade. E aí você diz como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo. Isso é crer. É assim que nós devemos crer. Mas aqui no verso 17, diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho revela-se através da justiça de Deus. E quando fala da justiça de Deus, está falando a justiça que vem de Deus, ou seja, a pessoa de Deus, e está falando o quê? Que a justiça de Deus restaura, transforma o ser humano. Amém? Colocando o ser humano de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui em Romanos 1,17, diz que a justiça de Deus, ela se revela de uma só vez na vida do ser humano. É assim, irmãos? Ela diz que é de fé em fé. E lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 18, ele diz de fé em fé, com outras palavras, ele diz assim: de glória em glória. E no Salmo 84, verso 7, ele diz assim: de força em força. De fé em fé, de força em força, de glória em glória. A justiça de Deus vai se revelando à humanidade pouco a pouco, à medida que nós vamos crendo, à medida que nós vamos recebendo a graça de Deus em nossa vida e dizendo sim para Ele. Essa justiça de Deus vai nos transformando, dia após dia, de força em força. Força que nós temos? Não, força que Deus dá. De glória em glória, glória que nós temos? Não, glória que Deus. E aí nós lembramos, quando Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Deus começou a fazer um trabalho no seu coração, meu irmão, e Ele vai concluir daqui para a sua breve volta. Deus começou a fazer um trabalho no coração daqueles que estão ao seu redor e que você precisa levá-los à salvação. E esse trabalho vai ser feito de fé em fé. Nós nascemos no reino do pecado, mas Cristo nos trouxe para o reino da sua graça. E em breve, quando Jesus voltar, todos estamos convidados a fazermos parte do reino da glória, onde o pecado e a natureza pecaminosa será totalmente destruída e nós viveremos ao lado do nosso Deus. Portanto, Romanos 1, 16, 17 está dizendo que há pessoas que precisam ser salvas, inclusive você e eu. Também está dizendo aqui para nós nesta manhã que nós temos uma mensagem e mensageiros. Os mensageiros são vasos de barro, seres humanos, pecadores, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos os mensageiros. Os mensageiros têm problemas, irmãos? Sim. Os mensageiros têm defeitos? Sim. Mas a mensagem tem defeito? A mensagem é pura. A mensagem é santa. E nós, como mensageiros, precisamos ser transformados pelo autor dessa mensagem, por aquele a quem nós pregamos, que é Cristo. Cristo transforma o mensageiro para que o mensageiro possa apresentar a mensagem. O problema não está com a mensagem, está com o mensageiro. Sou eu e você. Nesta manhã, convido a você a pedir ao Espírito Santo que torne você um mensageiro celestial. Que você, de fato, de verdade, e eu também, sejamos arautos da verdade, comunicando a este mundo a mensagem maravilhosa do nosso Deus. Quantos querem ser mensageiros do poder de Deus, do poder do Evangelho? Levanta as mãos. Que Deus nos abençoe nesta manhã.